Boa noite, parabéns a todas as mamães, temos algumas aqui entre nós, coisa boa, né? Mãe é tudo de bom, né? Fala sério. Essa semana eu tava vendo com a minha esposa, revendo ali a filmagem do nascimento do Benjamin, né? Aquele serzinho vindo ao mundo, né? E, nossa, foi um momento muito único, assim, né? Não sei quem teve a oportunidade de filmar o nascimento de um filho. Alguém aqui teve a oportunidade? Tem algumas pessoas que tiveram, né? E depois você rever esses momentos é sensacional, né? Dá uma dó da minha esposa, nossa, você vê ela sofrendo. Tadinha, mas foi muito sensacional quando veio aquele serzinho ao mundo, né? Nós tínhamos toda uma expectativa de que ia nascer um bebê lindo, sabe? Não foi tão assim, né? Saiu tadinho. Falar agora que ele é pequeno, né? Não dá nada, né? Nasceu o Benjaminzinho, aquela carinha de joelho, coitado, né? A gente olhou assim e falou assim, importante é a saúde, né? Mas agora ele tá coisa mais linda, coisa mais amada. Acho que a própria pediatra falou que o corpo vai se ajeitando, né? A cabeça dele era pontuda, assim, igual uma pirâmide, assim. Agora já tá redondinha. É a coisa mais linda, né? E é muito legal ver que junto com o Benjamin nasceu um outro ser lá em casa, que é a mãe, né? Ela também nasceu junto com o nosso bebezinho, né? E o pai, eu vejo, tem vários bebês aqui entre nós, né? Não sei se acontece com vocês isso também, na casa de vocês que tem bebês pequenos. Mas eu tenho a impressão que o pai é meio coadjuvante, assim, na história, sabe? Que o bebê não quer saber muito do pai, né? É assim lá também? Só quer saber da mãe, né? Eu pego ele no colo, assim, você vê que ele tá desconfortável no meu colo. Mas vai na mãe, abraça e tudo que ele quer é ela, né? Então, feliz Dia das Mães para vocês. Ser mãe deve ser uma coisa sensacional que só quem experimentou sabe, né? E eu quero falar um pouco hoje sobre as mães também. Vou falar um pouco a respeito desse assunto e vai ser muito legal. E eu quero começar contando uma história de quando eu tinha 14 anos de idade. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu frequentava uma comunidade cristã lá em São Paulo. E eu era um adolescente, né, com 14 anos de idade. E teve um jovem lá, ele decidiu que ele ia formar um grupo de discipulado. Na nossa igreja lá não havia grupo célula como nós temos hoje, né, na Aliança. E aquela foi uma ideia revolucionária lá que ele trouxe de algum lugar, né? E ele decidiu que ele ia fazer um grupo de discipulado. E ele separou 12 jovens para participar desse grupo de discipulado, para estudar a Bíblia juntos, né? Eu não estava entre esses 12 jovens, sabe? Mas o meu primo estava, né? E ele me convidou, falou, Fabrício, você não quer participar junto? E todos mais ou menos dessa faixa, 14, 15 anos de idade, né? E eu fui participar junto, e participei daquele grupo de discipulado. E naquele grupo de discipulado aconteceram muitas coisas sensacionais. Estudamos a Bíblia junto, começamos a caminhar junto, aqueles 12 jovens, e ali foram discutidas muitas coisas sobre a vida cristã. Coisas que de púlpito, né, no estudo de domingo, você não tinha acesso a muitas informações, né? Necessidades que eram pertinentes à vida do jovem, necessidades que estavam ali latentes, né? Por exemplo, foi falado sobre o jugo desigual, né, naquele grupo de discipulado. Tá vendo aqui a diferença dos dois? Tem um boi e um burrinho aqui do lado, né? E o jugo desigual é um conceito que a Bíblia traz de que ela aconselha o jovem, ou a todo aquele que vai se envolver com um parceiro ou uma parceira, que coloque no mesmo jugo, ou seja, o jugo é essa parte aqui, de cima que serve para trilhar o caminho, para fazer aquele veio onde vai ser plantada as sementes, né? O que acontece? Quando uma pessoa começa a namorar com alguém que não é da mesma fé, está se colocando num jugo desigual, onde um vai querer ir para um lado e o outro para o outro. E entre aquele grupo ali de 12 jovens, havia alguns ali que estavam nessa situação de jugo desigual. E a gente orou junto, a gente conversou junto, pedimos a orientação de Deus, e alguns relacionamentos foram até finalizados. Para a honra e glória de Deus, pessoas se libertaram dessa grande dificuldade que estava sobre a vida delas.
nós servimos juntos ali naquele grupo, servimos como grupo, né? Até a questão de, na própria igreja, trabalhando, servindo as pessoas, nós planejávamos muitas atividades, nos colocávamos à disposição da comunidade. E aquele grupo foi determinante para a minha vida cristã. Eu tenho recordações muito, muito fortes daquele período na minha vida. Nós estudamos juntos um livro chamado De Pai para Filho, Tornando-se um Homem de Honra, do Merrill J. Oster. Nós estudamos juntos esse livro. Eu acho que foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu estudei um livro cristão, assim, por assim dizer, né? E tinha vários capítulos ali, e naquele livro a gente foi apresentado a conceitos muito excelentes da vida cristã. Como ser um homem de honra. Imagina só um jovem de 14 anos sendo apresentado a uma vida honrada. E eu me lembro muito bem de um dia que a gente foi no Habib's. Vocês conhecem o Habib's? Tem Habib's aqui em Bento? Não? Habib's é assim, você pede uma esfirra e eles cobram uma pizza. Tá? É mais ou menos assim que funciona o Habib's. E a gente foi no Habib's que era mais barato lá, era uma coisa assim que a gente foi lá. E eu me lembro daquela tarde onde o líder lá falou assim, ó, pegue aquela folha que tem debaixo ali das esfirras e aonde você quer estar daqui 40 anos. Quem você será daqui 40 anos? E todo mundo tinha uma caneta e naquela folha a gente começou a colocar ali os pontos da nossa vida, porque naquela semana nós estávamos lendo um capítulo daquele livro chamado de Perspectiva de Vida. Aonde nós queremos chegar como pessoas, como cristãos? Aonde que a gente está indo? Né? O que rumo que está sendo dado para a nossa vida? Qual é o planejamento que está sendo executado? Então, isso tudo já faz 23 anos que aconteceu. 23 anos que eu estava sentado ali naquela mesa do Habib's com aquelas pessoas. Mas eu me lembro com clareza daqueles momentos. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu cheguei a uma conclusão de que naqueles encontros que aconteceu naquele grupo, naquele pequeno grupo célula, naquele pequeno grupo de discipulado, foi lançado sobre a minha vida princípios e conceitos que perduram até hoje. É como se aquele jovem líder tivesse colocado a gente dentro de um barco e empurrado a gente dentro de um rio que descia. Conhece aqui o Rio das Antas, né? Então, como se ele tivesse empurrado a gente por um rio. E esse rio vai levando a gente por toda uma vida. E hoje eu me vejo aqui 23 anos navegando nesse mesmo rio que eu fui colocado lá atrás. Princípios profundos para a minha vida. E por que eu estou falando tudo isso? Mães colocam os filhos nos rios todos os dias. Hoje, Dia das Mães, e pensando um pouco do impacto que uma mãe tem sobre a vida de um filho. E do impacto que os próprios pais têm sobre a vida daquela criança. É como se diariamente essa mãe colocasse princípios no coração desses filhos, que vão segui-lo por toda a vida. Às vezes princípios bons, e às vezes, muitas vezes, não tão bons assim. Até princípios ruins. E eu tenho lembrado muito da minha mãe. Minha mãe não está aqui hoje, meu pai está aqui. Então eu vou citar mais a minha mãe hoje, menos o meu pai. Mas em agosto eu vou falar um estudo sobre o Dia dos Pais. Daí meu pai não vai se sentir enciumado hoje, porque em agosto ele vai vir também e eu vou falar mais dele. Tá bom? Beleza, pai? Tá bom. Deu joinha. Meu pai é aquele de cabelo branco lá. Me lembro muito da minha mãe. Olhando o Benjamin se desenvolver pouco a pouco, eu me recordo do quanto que a minha mãe foi importante para mim durante toda a minha vida, durante toda a minha caminhada. O como que ela me conduziu por esse caminho, por esse rio, colocou eu num caminho e me deu condições de seguir adiante. Vai, meu filho, vai, meu filho. E eu estou ali lavando a louça do almoço, o meu filho Benjamin olhando eu lavar a louça, ele me olha com aqueles olhos, né, assim, arregalados, aqueles olhos pretos dele. E eu me recordo de quando a minha mãe estendia a roupa no varal
ela colocava ali os pregadores de roupa e eu ficava do lado dela alcançando os pregadores para ela. Né? E eu fico pensando, será que meu filho, olhando eu lavar essa louça, ele vai aprender esses conceitos? Assim como eu aprendi da minha mãe, ou a preocupação que eu tenho diária. Será que eu estou intencionalmente pensando em investir a tal ponto na vida do meu filho que ele siga por um caminho de excelência, tanto na família dele, servindo no lar dele, amando a esposa dele, sendo um bom pai e principalmente tendo Deus como seu Senhor e Salvador pessoal? Essa é uma preocupação que eu confesso para vocês, que todos os dias eu oro nesse sentido, de que eu consiga ser esse pai. E que você, mãe, também tem a oportunidade, você, pai, também tem a oportunidade de ser para aqueles que te rodeiam. Olha que interessante. A mãe, ela incuba a vida. Ela sofre pelo outro. Eu lembro que a minha esposa, como ela sofreu na gestação. Nossa, foi uma gestação bem difícil, muitos enjoos, olha, muitas noites mal dormidas, muitas idas ao médico, desidratação, não conseguia se alimentar, vomitava muitas vezes. Ela sofreu bastante nesse processo. E hoje, quando a gente olha para o nosso filhotinho, a gente fala assim, ei, valeu a pena? Ela falou, como valeu? Faria tudo de novo. Sofreria tudo de novo, porque valeu muito a pena. E quando a gente estava naquele processo ali, eram momentos difíceis, que a gente fala assim, Deus o livre, ó, nunca mais quero ter um filho. Hoje em dia a gente já começa a pensar, puxa, será que a gente não vai arriscar ter mais um? Não sei. Já começa até a dar vontade de ter mais um, do quanto que é precioso ser pais. Cuidar do indefeso. Cuidar daquele que é totalmente frágil. O ser humano está entre os animais, por assim dizer, né, mais indefesos ao nascer. Mais indefesos que existem. Se um bebê nascer, ele vive pouco tempo se não tiver cuidados. Ele necessita totalmente, plenamente, de que outro cuide dele. E a mãe tem esse papel tão fundamental. Alimentar, a minha esposa comenta que um dos aspectos mais sensacionais de ser mãe é você poder gerar o alimento para o seu filho, porque ela amamentou ele principalmente no começo ali. Que coisa sensacional, gerou aquela criança dentro de si, depois a mãe tem a condição de alimentar aquela criança. Ensinar a viver, não coloca o dedo na tomada. Se você colocar esse dedo na tomada aí, ó, vai te dar um choque. Não pode mexer nisso. Isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Você vai ensinando aquele que não sabe como viver. E a gente acha que a gente vai ensinar tudo, né? Que a gente sabe tudo. Mas eu coloquei ali um outro ponto que é fundamental também. Aprender a amar. Porque ó, as próprias crianças, elas ensinam muito nós. Elas mudam o nosso coração. Elas mudam a maneira como a gente enxerga o mundo. A gente aprende muito com elas. Aprende a ter paciência. Aprende a amar. E o último aqui, negar a si mesmo. Como faz parte também desse processo, né? Negar a si mesmo. Uma mãe, ela se nega todos os dias pelo filho. E os pais são aqueles que são capazes de negar a comida para si mesmo, para poder dar para o filho. Né? E finalmente aqui, formar o outro. Formar um filho para que ele cresça e ele siga o caminho dele. E ele siga o rumo dele. E que ele comece a tomar as próprias decisões dele. Olha que coisa bonita. Que ele consiga caminhar ao ponto de que, de certa forma, se independizar dos pais. Esse é um dos objetivos maiores, né? Uma mãe olhar para um filho e ver assim, o meu filho hoje é um homem formado, capaz de tomar as escolhas e por si mesmo. Olha que coisa sensacional. Até achei uma frase bem bonita na internet. Mãe, termo usado para designar um coração capaz de amar infinitamente. É sentir por dois, sorrir por dois, sofrer por dois. É dar o melhor de si 2 vezes. É aquela que cura com um abraço, que sara machucado com um beijo. Aquela que deu a luz, não, que deu amor. João Doederlen, alguma coisa assim, o nome dele. Muito linda. Sua mãe, ligou para sua mãe hoje? Conseguiu falar com ela? Alguns não têm mais a possibilidade de poder ligar para a mãe, porque muitas já partiram. Outros
se veem impedidos de falar com a própria mãe, às vezes por uma questão de desentendimento na família, um desacerto. Faz anos que não conversa com a própria mãe. Não conversa com a própria mãe. Uma personagem fundamental da nossa vida. Mas eu quero abrir a nossa Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, os 5 e 7. Nós vamos ler. Diz o seguinte, 2 Timóteo, lá no final da Bíblia. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Dá uma lida novamente nesse texto aí na sua Bíblia. Olha aí. Lê de novo aí em silêncio. Leu? Só para te contextualizar um pouco. Timóteo, que é o que leva o nome dessa carta, a carta que foi direcionada a Timóteo. Timóteo, quem que era Timóteo? Timóteo era o principal discípulo de Paulo. Timóteo e Tito eram os dois principais discípulos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o responsável pelo início, a expansão da igreja, através das viagens missionárias que ele fez. E Paulo tinha uma relação com Timóteo como de pai para filho, como aquele que está treinando o que será o seu sucessor. E ele está citando aqui na segunda carta que ele enviou para Timóteo, no começo, ele está falando esse texto aqui, ó. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Paulo está tecendo esses elogios sobre a pessoa de Timóteo de uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Uma fé que realmente é manifestada nas obras, não somente em palavras. Porque qualquer um pode falar bonito, né? Qualquer um a gente pode ouvir falar um discurso, um blá 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 bonito, mas na hora do vamos ver, na hora que a vida acontece, é aí que a fé se mostra verdadeira ou não. Porque as palavras elas podem ser ensaiadas. Eu posso vir aqui ensaiar um discurso bonito, mas o que vai dizer realmente se a minha fé é verdadeira ou não é o meu dia a dia. É a minha vida como eu vivo. E Paulo elenca aqui, nesse começo, duas pessoas fundamentais para a vida e para a formação de Timóteo. Lóide e Eunice. Quem que são as duas? Olha só, Eunice, a mãe dele, a mãe de Timóteo. Ela era casada com um homem grego. Lá em Atos 16:1 mostra isso. Ou seja, olha que interessante, Eunice, a mãe de Timóteo, provavelmente o pai de Timóteo não tinha a mesma fé que ela. Tanto é que, se você ler no livro de Atos, tem um momento em que Paulo ele decide circuncidar Timóteo porque ele não era circuncidado para seguir adiante com ele nas viagens. Ou seja, ele não vinha de uma tradição judaica, né? Ou seja, aquela família era uma família mista, onde a mãe tinha fé em Deus e o pai, muito provavelmente, não tinha a mesma fé. Mas essa mistura que acontecia não impediu de que essa mulher, Eunice, passasse para o filho dela princípios profundos sobre a fé que habitava nela e colocou no coraçãozinho dele essa mesma fé. Fé essa que também estava no coração da avó Lóide. A Bíblia não dá para entender bem ao ler esse texto se era mãe ou sogra. Provavelmente elas se converteram juntas na primeira viagem de Paulo a Listra, né? Tem lá em Atos 18, do 8 ao 20. Mas essas duas mulheres tomaram uma decisão sensacional. Elas falaram, essa nossa joia chamada Timóteo, nós vamos encaminhá-lo pelo caminho do Senhor. Essa joia preciosa, nós vamos colocar ele nesse barquinho e vamos conduzi-lo por esse rio. Nós vamos dar a direção para ele, nós vamos dar os alicerces para ele. E ele vai seguir. Essas mulheres tomaram essa decisão, que foi uma das decisões mais importantes e mais decisivas para a vida de Timóteo e, consequentemente, para a vida da igreja primitiva. E, consequentemente, até para nós, que somos fruto do que aconteceu lá naquela igreja primitiva. Então, você queira ou não, você saiba disso ou não,
Mas nós temos muito a ver com aquelas duas senhoras que colocaram no coração de uma pequena criança a fé cristã. E essa criança veio a se transformar num dos principais líderes da igreja primitiva. Interessante, né? Mas o que é legal dessa noite é o seguinte, que eu quero passar num conceito geral, de que todo aquele que tem o outro sobre os seus cuidados torna-se mãe. Vamos ler junto essa frase? Vamos lá, todo mundo junto, ó. Todo aquele que tem outro sob seus cuidados torna-se mãe. É um privilégio ser mãe. É um privilégio tudo isso que eu falei. E se você tem uma outra pessoa sob os seus cuidados, seja você homem, seja você mulher, seja você pai, seja você mãe, seja um bebê, seja um adulto, se esse outro está ao seu lado e você tem a responsabilidade sobre ele, você tem o privilégio de ser uma mãe para essa pessoa. E ser mãe é um privilégio. É um privilégio. Ser mãe é uma responsabilidade. É desafiador, muito prazeroso. É uma das maiores belezas da vida, é o privilégio de ser mãe. Uma das maiores belezas da vida é conduzir uma pessoa por esse rio, colocar essa pessoa nesse rio. Eu até coloquei um rio aqui, coloquei no Google o rio mais bonito do Brasil. Não sei se esse é realmente, mas enfim. Por que eu coloquei esse rio? Porque esse rio que eu estou falando desde o começo é o Evangelho. Não existe prazer maior nessa vida do que conduzir outra pessoa pelo caminho do Evangelho. E hoje eu quero, nesses minutos que faltam aqui, olhando para esse texto ainda, dar algumas remadas nesse rio. Tirar desse texto aqui algumas remadas que nós temos que dar no Evangelho e, consequentemente, podemos ensinar e devemos ensinar os outros a darem também. 3 remadas que tem aqui. E essas remadas, olha só, estão aqui no último versículo, aqui, ó, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 3 remadas. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A primeira remada é o poder. Poder. Que poder é esse que está sendo falado? Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder. Existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, aquele que sabe que é fraco, que tudo na vida dele é barranco em cima de barranco. Lembra desse personagem aqui? Como é que é o nome? Deep Lip, né? Ó vida, ó céus, ó tristeza, ó coisa ruim. Esse é o tipo de pessoa que ela vislumbra isso, que a vida vai de mal a pior para ela. O segundo tipo de pessoa é o quê? É o pensa que é forte, né? Olha lá, o cara pensa que é forte. Mas na verdade não é que pensa que é forte, é a camiseta que é apertada. As minhas camisetas tá assim, às vezes. Pensa que é forte, mas na verdade é fraco. Então, o segundo tipo de gente é o que pensa que é forte. Ele acha que na cabeça dele ele pode fazer tudo, conseguir tudo. E o terceiro é o que? Vamos ler junto? Existem 3 tipos de pessoa. Aquele que já se entregou, que sabe que é fraco. Existe aquele que pensa que é forte. E existe aquele que coloca a sua força em algo fraco. E nenhum desses se vale do poder. Nenhum desses está conectado ao poder. Mas sabe, eu coloquei até aqui nesse terceiro, né, o dinheiro. Né? Às vezes o dinheiro ele passa uma impressão de poder. Ele passa uma impressão de força. E aqui, eu tenho dó daquele que coloca, que acha que é forte, se valendo de algo fraco. Por exemplo, o dinheiro. Se valendo de algo fraco, por exemplo, o conhecimento, a profissão. O mundo muda a todos os momentos. Essa semana um empresário falou para mim, assim, Fabrício, se alguém faz algo profissionalmente hoje, se essa pessoa não mudar em 2 anos, ela está fora do mercado. Pensa bem. Ele falou isso para mim. E pior que é verdade, né? Como muda as coisas. Agora imagina você alicerçar toda a sua força em algo tão mutável. Em algo que hoje é verdade, mas amanhã já não é tão verdade assim. E sabe o que esses 3 tipos de pessoas revelam? A verdade é que
todo ser humano é fraco. Todos nós somos frágeis. Todos nós temos as nossas debilidades. Todos nós, se formos deixados só por nós mesmos, o que será de nós? Mas o que esse versículo diz é que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Que poder é esse, gente? O poder que não habita em nós. Não é um poder que nasceu de nós, mas é um poder do próprio Deus. O poder criador dos céus e da terra. O poder de Deus é um poder que nós não podemos mensurar. Ninguém pode descrever o poder de Deus. E esse poder se manifestou na pessoa de Cristo e morreu naquela cruz para nos salvar. E Romanos 1,16, abre a sua Bíblia aí. Olha só o que diz esse versículo. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. É o poder de Deus. E a palavra poder aqui nesse versículo é a palavra dínamos, alguma coisa assim que vem do grego, que é a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite. O poder de Deus é essa dinamite. E o poder de Deus não é um poder assim de explodir as coisas. Essa dinamite de Deus, sabe o que é? É o poder da transformação. O poder que habita no Evangelho é o poder da transformação. Um mentiroso que pelo poder do Evangelho começa a falar a verdade. O ladrão que pelo poder do Evangelho passa a ser um homem honesto. O abusador que pelo poder do Evangelho passa a ser um pai amoroso. Já pensou nesse poder? Poder de transformação. Um poder que a gente tem até dificuldade de lidar com ele. Sabe por quê? Porque na nossa mente a gente quer a justiça. A gente não é muito da transformação. A gente não acredita muito na transformação das pessoas. Mas Cristo só fez o que fez naquela cruz por causa da transformação do coração do ser humano. Que Ele mesmo faria no nosso coração. Porque se Cristo não acreditasse que Ele tinha o poder de transformar as nossas vidas, Ele não teria vindo. Ele não teria feito tudo o que Ele fez. Ele só fez o que fez por causa da transformação. Poder transformador de Deus. Então a primeira remada que eu quero dar aqui hoje à noite, olha, já está quase falando. A primeira remada é o poder de Deus. Acreditar na transformação. Acreditar na transformação do outro. Talvez a gente tenha alguém que a gente convive, que a gente já desacreditou dessa pessoa. Você fala assim, essa pessoa não vai se transformar mais. Essa pessoa eu quero tirá-la da minha vida porque realmente ela não tem jeito. Mas saiba que Deus acredita e Ele quer transformar aquela pessoa. Quer transformar você, quer transformar o seu coração. E no Evangelho existe o poder da transformação. Seja de quem for. Seja de quem for. Segunda remada aqui que Paulo dá. Vamos voltar lá para o nosso texto de Timóteo. É o amor. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor. Deus é amor, meus queridos. A característica do amor de Deus, ela excede todo entendimento. Todo entendimento. Nós podemos amar, pois Ele nos amou primeiro. E nós devemos amar, pois Ele nos amou primeiro. Nós podemos e nós devemos, porque o amor de Deus, Ele nos constrange, Ele nos leva a amar. Em Mateus 22, 37 e 39, Deus está naquele diálogo com o jovem rico e ele fala sobre o maior de todos os mandamentos que o Antigo Testamento traz. E ele coloca qual é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele está citando aqui 2 versículos do Antigo Testamento. Deuteronômio 6, 4 e 5 e Levítico 19, 18. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Desde os primórdios é isso que habita no coração de Deus. Que nós o amemos sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se existe algo que desagrada a Deus, isto eu não vou fazer. Se diante de mim existe uma decisão que eu tenho que tomar e essa decisão vai contra os princípios de Deus, isso eu não faço. Seja lá o que for. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas.
E ao ler isso eu me pergunto, como está o meu coração? Será que eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas? Quando Paulo diz para Timóteo que ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, eu penso, como eu estou balizando esse meu amor? Será que o meu amor ele é condicional? Interessante também, amar a si mesmo é um pré-requisito para conseguir amar plenamente o outro. Amar o próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E sabe que essa questão de amar a si mesmo, ela é muito negligenciada entre nós. Quem não se ama não se respeita. Quem não se ama não é capaz de amar o outro. E é muito, muito importante, porque nós muitas vezes destruímos nós mesmos em função de causas, em função do outro. E é muito importante que haja equilíbrio nesse amar também. Essa vez eu vi uma história que me chocou bastante, assim, sabe? Uma mulher que casou com um homem. E essa mulher, ela amou demais esse homem. E logo quando eles casaram, ele falou para ela largar o emprego dela, só ficar em casa, porque a mulher dele não trabalhava. E ela, por amor, largou o emprego. E logo na sequência, ele obrigou ela a largar a faculdade, porque falou que a mulher dele não precisava estudar. E ela, por amor, largou a faculdade. E depois, logo na sequência, ele começou a falar para ela se distanciar dos amigos dela, porque ele não se dava bem com os amigos dela, e ela, por amor, largou todas as amizades que tinha. E logo esse homem virou para ela e começou a se distanciar também da família dela. Não se dava bem com a sogra, não gostava da família dela, e logo começou a falar nas entrelinhas. Ela começou a se distanciar também da família, em nome do amor. E ela foi se ferindo. E no final da história, essa história verídica que eu li, ele largou ela. Esse homem acabou largando ela. E claro que é uma história muito triste, que uma coisa não justifica a outra, mas o que o autor daquele livro que eu estava lendo estava perguntando assim, será que teria, somente pensa, se desde o começo dessa história, essa mulher tivesse colocado outros parâmetros para aquele relacionamento? Se quando o marido dela propusesse dela parar de trabalhar, ela falasse, não, mas eu amo o meu trabalho, eu sinto propósito nele, eu quero seguir trabalhando. Se quando ele propusesse para ela abandonar a faculdade, não, mas eu tenho uma carreira, eu gosto disso, eu quero seguir trabalhando. Eu tenho os meus amigos são gente boa, você vai gostar deles também. Eu amo a minha mãe, eu amo a minha família. Eu não vou virar as costas para todo mundo. Será que se ela tivesse dado alguns passos nesse sentido, será que a história terminaria exatamente como terminou? Essa é uma pergunta, simplesmente que fica no ar para a gente pensar. Amar a si mesmo é muito importante para ter capacidade, ter condições de amar o outro. Um jovem que não se respeita no namoro não ama a si mesmo. Um jovem que que passa dos pontos, passa os limites estabelecidos, não está amando a si mesmo. E logo está destruindo esse relacionamento, está comprometendo esse amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Respeitar a si mesmo é uma etapa muito importante da vida cristã. E esse amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo dá alicerces para o novo mandamento que Deus apresenta para nós no Novo Testamento. Que sabe qual é? João 13:34. Vamos ler juntos? Vamos lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Que vos ameis uns aos outros. Olha só que coisa profunda, gente. Cristo pega aquele fundamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e eleva isso para um novo patamar, onde nós vamos amar uns aos outros na comunidade. Existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, é aquele que está distante. Sabe, eu vou ter até aqui um videozinho do Skype aqui. Amar a pessoa distante é fácil, né? Porque a pessoa distante, a gente não tem muito olho no olho, pessoalmente, dividindo o mesmo prato.
Às vezes é até mais fácil do que amar aquele que está do lado. Sabe que existe uma tendência, né? Os namoros à distância serem mais numerosos do que os namoros face a face da pessoa que está mais próxima de ti, né? Talvez por causa disso, né? Porque a pessoa que está do seu lado, você está vendo os defeitos, né? Mas aquela que está longe, que está distante, tudo fica na ideia, tudo fica no campo das ideias, da idealização de como aquela pessoa é. Então o primeiro tipo de gente é a pessoa distante. A primeiro tipo de pessoa é a pessoa fácil de amar, né? Eu coloquei até aqui a foto do Tom Hanks. Não dá a impressão que esse cara é um cara gente boa? Você olha, esse cara deve ser um cara legal, né? Esse cara deve ser um cara fácil de se amar. Deve ser uma pessoa simples de se conviver. E existem pessoas que são assim. As pessoas que são mais simples, que são mais generosas, pessoas que levam mais em consideração, pessoas que estão no mesmo sincronismo que a gente, pessoas que você fala e ela entende o que você está falando. É fácil de amar essas pessoas, não é? Mas existe o terceiro tipo de gente. É o difícil de amar. Não parece que esse cara é chato, meu? Não parece que o Bonner é um cara meio chato? Ele não tá aqui pra estivesse aqui, né? Mas eu acho que a gente tem a impressão que ele é chato, sabe por quê? Porque ele sempre carrega más notícias, né? E quando uma pessoa carrega más notícias, a gente transfere, sabia que isso é verdade? A gente transfere as más notícias para a pessoa. Até assim, a pessoa que dá a previsão do tempo, às vezes a gente acha que ele que tá fazendo chover, mas na verdade não é. Então o Bonner, ele é um cara que tem assim, esse estigma, parece que ele é um cara carrancudo, né? Sempre nos debates ele tá instigando as pessoas, né? Tá fazendo perguntas difíceis, né? Então assim, nossa, esse cara não deve ser fácil. Mas existem pessoas difíceis de amar do nosso lado, não é verdade? No grupo Célula tem aquele fulano, Fabrício, olha, só por Jesus, vai de arrasto, olha, fala uma coisa e ele entende atravessado. E o cara que só fala, não deixa ninguém falar, e quer dar o discurso no grupo. E o cara que não entende o que eu tô falando. E o cara que pensa diferente. E o cara que ele valoriza outras coisas. Parece, olha que interessante, né? Vou falar bem baixinho, fala desse lado. Parece que tem mais gente difícil de amar do que gente fácil de amar, né? Por que será, né? Eu fico pensando, qual dos três eu sou? Será que eu sou o fácil de amar? O difícil ou o distante? Deus nos chama a amar as pessoas. A amar as pessoas. Do jeitinho que ela é. Fabrício, mas é que você não conhece meu marido, cara. Você não conhece a minha esposa. Olha, se você conhecesse a minha esposa, você ia ver. E eu quero só dar uma dica para quem é difícil de amar. Já acabou o tempo, não vai dar para falar o último. Para quem é difícil de amar, quer aprender a amar essa pessoa? 2 passos. Primeiro, respeito. Decida respeitar a pessoa que é difícil de amar. Primeiro ponto. Leve em consideração, respeito. Não despreze a pessoa difícil de amar. Segundo ponto, trate essa pessoa como você gostaria de ser tratado. Esses 2 pontos, se a gente fizer, a gente vai ver que aquelas pessoas que eram tão difíceis de amar, vai quebrando um pouco as amarras. Sabe que muitos casamentos estão terminando por motivos fúteis. Muitos casamentos estão se dissolvendo porque as pessoas colocaram na cabeça de que o seu cônjuge, do que o seu parceiro, é uma pessoa difícil de amar. E por causa de bobiça, está jogando tudo a perder. E nosso Deus disse que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder e de amor e de equilíbrio. Já pode falar o último, galera? Está quase 40 minutos já. Então vamos rapidinho. Equilíbrio. Equilíbrio é tenso, né? Sabe por que é difícil? Porque tudo que gostamos de fazer, queremos fazer demais. Tudo que a gente gosta, a gente quer fazer muito. E o que é pior, sabe? Que viva de tal forma que suas qualidades não se transformem em defeitos. Essas qualidades, elas podem se transformar em defeitos nossos, na nossa vida. E quando Paulo fala para Timóteo, para ele ter equilíbrio,
Entenda algo, eu quero te contextualizar disso. Que Timóteo, ele era desprezado naquele contexto porque ele era muito jovem. E as pessoas daquela igreja, daquela comunidade, não viam nele um homem digno de ser líder. E Paulo fala, siga a minha palavra, tenha equilíbrio na sua vida. E automaticamente você vai assumir a posição de liderança. E aquelas coisas que a gente gosta de fazer, a gente quer fazer demais, e a gente acaba se desequilibrando. Isso em todas as áreas da nossa vida. Atividade física, você gosta demais de fazer, isso pode virar um desequilíbrio. Tudo em nós, até beber água, você beber água demais, morre afogado. Né? Tem que beber 2 litros por dia, mas bebe de 7 pra você ver, de uma vez. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa tão positiva, olha só, que isso é ruim. Lá na empresa, às vezes eu percebo isso, que tipo assim, ó, às vezes eu quero ser tão positivo, que às vezes as pessoas olham assim, mas esse cara tá louco, esse cara... Ele acaba sendo demais. E às vezes a gente quer fazer demais as coisas. E tem que ter equilíbrio. A vida cristã é uma vida de equilíbrio. A vida cristã é uma vida onde a gente caminha com equilíbrio. Fabrício, como é que a gente vai descobrir qual é o ponto certo desse equilíbrio? Quer uma dica? Segue a palavra que você não erra. Segue a palavra que você não erra. Mães, o papel de vocês é fundamental para conduzir os filhos nesse rio. Colocar as crianças nesse caminho. Guiá-los. E não, talvez você nem tenha filhos. Mas como nós colocamos hoje nesse estudinho de hoje? Todo aquele que tem outro sob sua responsabilidade é uma mãe para ele. Quando eu tinha 4 anos, cheguei para minha mãe e falei, mãe, como é que a gente faz para aceitar Jesus? E ela me falou, não sei, filho. Mas ela foi, pegou na minha mão, me levou lá na mão da professora e falou, meu filho quer aceitar Jesus, mostra aí para ele. Olha que legal. Naquele momento ela não sabia ainda como é que fazia, mas ela pegou na minha mão e me conduziu, que nem o barquinho que vai jogado no rio, assim, pode ir, meu filho, vai por esse caminho, vai por esse caminho. E aquele jovem, Paulo Rogério Ortiz, que juntou aquele grupo de pessoas, aquele grupo de jovens investindo na vida deles, fez a mesma coisa, desempenhou esse mesmo papel tão importante na minha vida, mudando, ensinando, tendo paciência, alimentando. Na vida de quem eu e você estamos investindo hoje? 2 perguntas para a gente terminar. Você está investindo na vida de quem hoje? E não só de um filho, mas aqui no próprio contexto da aliança. Na vida de quem você está investindo? E quem diria hoje que você tem sido uma referência na vida dela? Quem que tem dito isso hoje a respeito de você? Você e eu, nós temos investido na vida de alguém. E essa pessoa olha para nós e fala assim, realmente o Fabrício, ele tem sido uma referência. Não uma referência de palavras bonitas que ele fala lá na frente, mas uma referência porque ele caminha ao meu lado. Uma referência porque ele me conduz a Cristo. E mães, vocês são 10. Vocês são tudo de bom. Admiro muito vocês. E pais também. Todos nós temos a oportunidade de sermos como essa mãe hoje. Vamos orar então para terminar? Feche teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus pelo exemplo dessas 2 senhoras, Lloyd e Eunice, que conduziram Timóteo por esse caminho excelente. E muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui hoje, graças ao que Cristo fez naquela cruz, graças ao sangue dele derramado e graças à sua ressurreição transformadora. E nós estamos aqui hoje também, ó Pai, porque pessoas investiram na nossa vida. Sejam os nossos pais, sejam os nossos familiares, sejam amigos, seja lá quem for. Alguém investiu em nós para a gente estar aqui hoje. Nós somos gratos a essa pessoa. E eu quero também pedir ao Pai que hoje o Senhor nos ajuda a sermos essa pessoa na vida de outros. Sermos evangelistas, Pai. Nos ajuda a ser intencional por onde a gente vá. Ensinando a caminhar como uma mãe ensina um filho a viver. Nos ajuda, Pai. Abre o meu coração e abre o coração de cada um aqui hoje. Que possamos ser transformados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.